noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa nossa live de sexta-feira. Hoje estou eu mesmo aqui, e aí para falar um tema intrigante para todos nós, né? Os lugares assombrados que tanto a gente ouve falar, alguns já podem ter até experiências acerca do assunto, e aí, claro, é importante a gente refletir e estudar o que a doutrina espírita nos explica sobre esse tema, ok? Então, sejam bem-vindos a todos aí, Gilene, bem-vinda, Paulo Maia, Cláudia, Valentim, o do som depois eu acertei, eu esqueci de ter compartilhado o som, e Haroldo, Tânia, ok? Então, antes de começarmos aí as nossas reflexões, né, boa noite à congregação, vamos então fazer a nossa prece inicial, ok? Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo, mais uma reflexão do teu Evangelho à luz da doutrina espírita. E que possamos aprender o máximo possível daquilo que a doutrina espírita tem a nos esclarecer, para que entendamos bem essa realidade que é a presença dos amigos espirituais ou daqueles que ainda não atingiram certo grau de evolução, para que nós saibamos lidar com essas situações que fazem parte, né, desse intercâmbio espiritual. Muito obrigado, pedimos permissão para darmos iniciado a nossa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Olá, minha amiga Verusca. É um tema bem interessante, intrigante. Coincidentemente, né, estamos em sintonia, também foi o tema na Rádio Rio de Janeiro, né, da semana do Analisando os Fatos, mas eu já havia escolhido esse tema. E qual vai ser a minha base para esse estudo? A principal fonte, Livro dos Médiuns, né? Ele é a nossa base, no estudo no que tange a mediunidade, e esse título eu tirei do próprio Livro dos Médiuns, que tem um capítulo intitulado Os Lugares Assombrados, e é um capítulo que tem uma dinâmica muito interessante, que é um capítulo através de perguntas, e aí fica muito mais interessante, que aí Kardec faz as diversas perguntas que ele tem curiosidade, e talvez das perguntas que ele receba de outras pessoas. Então, a ideia é lermos boa parte delas, comentarmos, fazermos reflexões, fazermos outras citações para que a gente possa entender melhor, né? Porque na chamada até eu botei que era um tema de arrepiar, mas claro que o assunto é sério, porque há pessoas que passam grande desconforto, né, devido a esses fenômenos. Como pontapé inicial para nosso bate-papo, como start, eu vou ler uma história que eu tirei da Revista Espírita de outubro de 1868, que tem como título Um Castelo Mal Assombrado, e aí, a partir dela a gente começa aí a ver a parte doutrinária. A história não é grande não, tá? Ela é bem interessante, então vale a pena. O relato do seguinte fato nos foi mandado por um dos nossos correspondentes em São Petersburgo, isso Kardec falando. Um velho general húngaro, muito conhecido por sua bravura, recebeu uma grande herança, pediu demissão e escreveu ao seu intendente que lhe comprasse uma certa propriedade que estava à venda e que lhe designou. O intendente respondeu imediatamente, aconselhando ao general que não comprasse a tal propriedade, pois era mal assombrada pelos espíritos. O velho valente insistiu, dizendo ser uma razão a mais para fazer a compra, e determinou-lhe que concluísse o negócio imediatamente. A propriedade foi então comprada, e o novo dono pôs-se a caminho para ali instalar-se. Chegou às 11 da noite à casa do seu intendente, não longe do castelo, para onde queria ir imediatamente. Chegou 11 da noite, quase meia-noite. Por favor, disse-lhe o velho servidor,
Esperai até pela manhã e dai-me a honra de passar a noite em minha casa. O intendente estava cheio de medo. Não, disse-lhe o amo, quero passá-la em meu castelo. Então o intendente foi obrigado a acompanhá-lo com vários camponeses, levando tochas, mas eles não quiseram entrar e se retiraram, deixando só o novo senhor. Tudo bem, a gente vai, mas o senhor vai ficar lá dentro sozinho. E este tinha consigo um velho soldado que jamais o havia deixado. E um enorme cão que teria estrangulado um homem de um golpe só. Então estava ele, que era corajoso, esse velho soldado que não o abandonava, e esse cachorro que estrangulou um homem. O velho general instalou-se na biblioteca do castelo, mandou acender velas, pôs um par de pistolas sobre a mesa, tomou um livro e estendeu-se num canapé, esperando os visitantes, pois estava certo de que se houvesse alguns no castelo, não seriam mortos, mas bem vivos. Era também por isso que havia carregado as pistolas e feito seu cão deitar-se debaixo do canapé. Quanto ao velho soldado, já roncava num quarto vizinho da biblioteca. Quer dizer, o velho soldado, essa hora, já estava no ronco já. Pouco tempo se passou, o general julgou ouvir um ruído no salão. Escutou atentamente e o ruído redobrou. Seguro de si, tomou uma vela numa das mãos e a pistola na outra e entrou no salão, onde não viu ninguém. Buscou por toda parte, até levantando as cortinas. Não havia nada, absolutamente nada. Voltou à biblioteca, retomou o livro e apenas lidas algumas linhas, o ruído se fez ouvir com muito mais força que da primeira vez. Retomou a vela e uma pistola. Entrou de novo no salão e viu que haviam aberto a gaveta de uma cômoda. Desta vez, convencido de que se tratava de ladrões, e não vendo ninguém, chamou seu cachorro e lhe disse: procure aquele cachorro que estrangulou um homem. O cachorro pôs-se a tremer em todos os membros e voltou-se a se esconder debaixo do canapé. O próprio general começou a tremer. Voltou para a biblioteca, deitou-se no canapé, mas não pôde fechar os olhos a noite toda. Contando-nos o fato, disse-nos o general: eu não tive medo senão 2 vezes. Há 18 anos, quando no campo de batalha uma bomba estourou aos meus pés, e a segunda vez, quando eu vi o medo apoderar-se do meu cão. E aí Kardec finaliza: abster-nos-emos de qualquer comentário sobre o fato muito autêntico acima referido, e contentar-nos-emos em perguntar aos adversários do espiritismo como o sistema nervoso do cachorro foi abalado. Então, essa é uma história como muitas outras que vocês já devem ter ouvido falar, de castelos mal assombrados, né? E esse tipo de manifestação, ela é chamada de manifestação espontânea. Ela ocorre na persistência de certos espíritos, né, de mostrar sua presença de forma ostensiva. É claro que, antes da gente começar, é importante entender que há alguns aparentes fenômenos que ocorrem na nossa casa que não são fenômenos mediúnicos, estalos de objetos, de móveis. Na física, por exemplo, a gente tem a dilatação. Então, vocês já devem ter percebido que entre os 2 trilhos sempre existe um espaço. Por que existe aquele espaço? Porque os corpos, né, os materiais, eles se dilatam e se contraem de acordo com a temperatura ambiente. Claro que, às vezes, não é perceptível a nós. Então, se os trilhos ficassem juntos, quando esse se dilatasse, ia um empurrar o outro para cima. A gente vê pontes também, então precisa ter essa margem, né, essa abertura, considerando a dilatação. A gente tem portas que, de repente, no período do ano, começam a trancar, a travar, parece que não fecha direito. Então, são a dilatação dos corpos, e muitas vezes essa dilatação faz barulho. Então, sempre antes da gente assumir, né, não, é um fenômeno aí, são espíritos que estão aqui, a gente precisa descartar todas as possibilidades de não ser um fenômeno material,
né? Às vezes alguma coisa que você deixou aberto, caiu, enfim. E aí, descartada todas as possibilidades, aí pensar na possibilidade aí de ter a presença de espíritos que estão, claro, espíritos sempre estão ao nosso redor, mas espíritos que estão ali se fazendo perceber através dessas manifestações físicas. Antes de começar, pode ter sido intrigante, né? Como é que o cachorro ele tremeu? Então a gente pode pensar, o meu cachorrinho, o meu gatinho, então ele é médium, né? Já que ele viu o espírito, porque se ele tremeu, era um cachorro que tinha estrangulado o homem, e ele tremeu, será que ele é médium? Não, não é assim. No capítulo do Livro dos Médiuns, Erasto faz toda uma explicação acerca disso, que é o capítulo intitulado A Mediunidade dos Animais. Eu vou ler só o finalzinho, que acho que resume bem o que o Erasto fala, tá? Só para a gente prosseguir com relação ao tema. Então, Erasto diz o seguinte: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais. Então, os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis, de forma que se pode pegar para os animais. Muitas vezes, o súbito terror que deles se apodera, que foi o caso desse cão, sem que percebais a causa, é provocado pela visão de um ou muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou aos donos dos animais. Muito frequentemente vos deparais com cavalos que se negam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário. O cachorro foi se esconder embaixo da mesa. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedir que os animais avancem. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Necessitamos sempre de um concurso do consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Os animais, eles não têm um perispírito, que se agrega para que eles sejam médios, tá? Mas isso não impede que um espírito mal intencionado, ou até não, possa se tornar visível para os animais, tá? Mas isso não significa, como Erasto explica detalhadamente, tá? Eu só li um trecho, que os animais são médios, tá? Tem um capítulo inteiro dedicado a esse assunto. É isso aí, várias situações que a pessoa julga como fenômenos mediúnicos. A ciência explica muito dos fenômenos, então a gente tem que, antes de tudo, descartar todas essas possibilidades. Então vamos agora a algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos. Por exemplo, ele pergunta aquele lance da meia-noite. É verdade que os espíritos aparecem à meia-noite? Os espíritos gostam do cemitério? Os espíritos se apegam a objetos? Enfim, são várias perguntas, eu vou procurar ler e refletir aqui junto com vocês a maioria delas, tá? Esse capítulo se encontra na segunda parte de O Livro dos Médiuns. Ele está no capítulo 9, que tem como título Lugares Assombrados, tá legal? Então, Kardec faz 14 perguntas, só que temos que ter A e B, tá? Vamos ler algumas aqui que eu selecionei. Então, vamos à primeira pergunta. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou às coisas, né? Porque a gente, quando fala em lugares mal assombrados, a gente, né, só associa que os espíritos podem se apegar a lugares. Mas será que os espíritos podem se apegar a coisas, a objetos, por exemplo, tesouros? Olha o que os espíritos respondem. Depende da elevação deles. Certos espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não se acham bastante desmaterializados, podem vigiá-los e montar-lhes guarda. Então, há espíritos que se apegam a objetos. Tem um caso que eu lembrei há pouco aqui, antes de começar a palestra, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá? Que é a psicografia do Chico Xavier, através do espírito André Luiz. Tá? Eu não vou ler o capítulo é extenso, em que André Luiz está visitando um museu, né?
E aí ele está olhando lá os encarnados, vendo os objetos, e aí o André Luiz ele percebe que tem um espelho lá do século XVIII, ele vê uma jovem desencarnada grudada àquele espelho, como se estivesse tomando conta. E é curioso que vai um grupo de moças ali ver aquele quadro, elogia, tal, nossa, se eu pudesse eu levaria esse quadro. Aí essa jovem desencarnada não gostou e bate no ombro de uma delas. E essa senhora sente um calafrio, um arrepio, porque das três ela era que ela tinha uma sensibilidade mediúnica. Aí ela fala com a colega que não sentiu bem o clima ali, né? Um sopro frio, tal, aí ela se afasta. Aí essa jovem desencarnada se sente vitoriosa porque continua só ela com o quadro. E aí o André Luiz quer saber o porquê que ela está tão apegada àquele quadro. E aí o mentor nesse livro, é o Aulus, ele está falando sobre a psicometria nesse capítulo. É isso que eu ia falar, Tânia, você adivinhou meus pensamentos, que é a psicometria. O que é a psicometria? É uma faculdade mediúnica em que, se você tocar num objeto, você vê a história que está por trás daquele objeto. Claro que é uma faculdade mediúnica muito específica, muito pontual. Tá legal? O Divaldo tem, por exemplo, tanto que eu via um tempo atrás, né, que ele, quando ia viajar nos hotéis, ele levava o próprio travesseiro dele, porque ele pegava um travesseiro lá do hotel, aí acabava percebendo a história daqueles que usaram aquele objeto. Então, é como a Tânia colocou aí, é a psicometria, aquela faculdade que você toca no objeto e consegue extrair toda a história que está por trás ali daquele objeto, da família, enfim. E aí, o Aulus vê naquele objeto, toca, e essa faculdade os encarnados, né, a faculdade mediúnica, e o Aulus fala que aquele espelho aquela jovem, ela viveu no século XVIII, né, e aí ela se apaixonou por um filho de francês que veio morar no Brasil, e eles prometeu o casamento a ela, que ia casar com ela, só que os pais resolveram voltar para a França, lá depois da Revolução e tal. E aí ele prometeu que voltaria, que guardasse aquele espelho, que foi uma lembrança entre eles, que ele voltaria. Só que lá na França ele conheceu outras meninas, outras moças, e o homem, né, já viu, né? E já viu outras mulheres, aí se apaixonou e não quis nem saber dessa menina, que, coitada, ficou aqui no Brasil esperando que ele voltasse. Ficou apegada àquele objeto de tal forma que, mesmo desencarnada, ela continua presa àquele objeto, esperando que ele volte. Você vê, então, um exemplo aí de que alguns espíritos, claro, se o espírito se apega a um objeto, é um sinal de inferioridade, está apegado àquele objeto. Aí você pode perguntar, mas meu Deus, e se alguém pudesse comprar aquele objeto, será que levaria ela junto? Levaria, mas o Aulus fala para o André Luiz. E quem você acha que, se fosse comprar esse espelho, quem é que você acha que compraria esse espelho? Esse rapaz mesmo, numa outra reencarnação, né? Então seria ele que levaria esse espelho para casa. O André Luiz pergunta se não poderia auxiliá-la, e fala que ela está sendo auxiliada, mas que eles precisam ter um ajuste de contas, né? E que dá a ideia de que eles se encontrarão em outra oportunidade. Então, além da história aí do apego aos objetos, a gente vê aí, dentre outros tópicos, a nossa responsabilidade com relação aos sentimentos dos outros. Então, esse rapaz pode até não ter tido a pretensão de acabar com a vida dela, né, mas ele, de certa forma, ele tem o seu grau de responsabilidade por essa jovem estar nessas circunstâncias. É claro que ela também, vulnerável, né, fragilizada, né, com esse apego, se deixou levar, mas é o que os espíritos falam. Então, assim como ela estava apegada a esse espelho, a espíritos estão apegados aos seus tesouros, né, ao seu carro. Por isso aí a importância do desapego às coisas materiais, porque senão a gente vai desencarnar e vai ficar apegado ao nosso carro, às nossas coisas que ficaram aqui na Terra. Então, é uma grande reflexão que essa primeira questão
nos suscita. Vê como o assunto é rico. Essas reflexões, os espíritos nos trazem só na primeira pergunta, né? Agora, aqui na segunda pergunta, Kardec pergunta: os espíritos errantes têm predileção por algum lugar? Lembrando aí o que são errantes, ou até explicando para quem está conhecendo o espiritismo agora. Espíritos errantes são aqueles que estão no mundo espiritual entre uma encarnação e outra, né? Então, o André Luiz, por exemplo, ele é um espírito errante. Quando nós formos para o mundo espiritual, antes de nós voltarmos a reencarnar, nós vamos ser espíritos errantes. Os espíritos puros não são espíritos errantes, porque eles não têm mais necessidade de reencarnar. Boa noite, Maria Carmen. Tá? Então, é isso que Kardec quer saber. Eles têm preferência por alguns lugares? E aí o que os espíritos respondem a Kardec: o princípio continua sendo o mesmo. Os espíritos que já não estão apegados à terra preferem os lugares onde possam exercitar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, alguns deles podem ter, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então, o espírito ele pode ter apego às pessoas. Uma mãe, por exemplo, desencarnada, não vai querer estar ali perto dos seus filhos? Se vai ser permitido ou não, aí é outra história, até porque ela pode estar, embora queira o melhor para os seus filhos, ela pode estar no estado de desequilíbrio que possa atrapalhar, né? Mas há muitos espíritos que vêm à Terra para rever familiares, vão em lugares onde reina o amor. Nos Mensageiros, por exemplo, há uma oficina de Nosso Lar na casa da Dona Isabel. O seu Isidoro, que foi marido dela enquanto encarnado, estabeleceu um pouso ali que os espíritos, quando vêm à Terra para algum trabalho, alguma missão, eles ficam lá como uma espécie de estância de repouso, porque é um ambiente tão aconchegante espiritualmente que eles estabelecem como um ponto ali de referência, né? Os templos religiosos, então, onde reina o amor, eles aí vão estar. Mas há pessoas, espíritos, que se apegam a lugares, e aí devido à sua inferioridade. Então, são esses casos de espíritos de antigos moradores que ficam ali e aí procuram expulsar aqueles que moram ali. No caso do filme Os Outros, né, muitos já devem ter oportunidade, já tiveram oportunidade de ver. Se não viram, é interessante ver, né, que eles estão ali e não querem que ninguém more ali, né, estão apegados àquele lugar. E aí, muitas vezes, a gente passa, né, por situações bem complicadas, né? E aí a casa, muitos não querem morar, que é o caso desse general. No entanto, né, muitas vezes, esses fenômenos não são necessariamente para assustar. Muitas vezes, aquele espírito quer, de alguma forma, se comunicar. A gente vê o caso das irmãs Fox, aquele espírito que estava lá, ele só queria ajuda, né? Então, a forma de pedir ajuda é através de uma manifestação física. Mas há, claro, aqueles casos de espíritos que querem assombrar, vamos dizer assim, aquela casa. E aí, como é que a gente faz? Teve um caso que foi contado até na Rádio Rio de Janeiro, um senhor que foi morar numa casa, ele falou o local aqui no Rio, eu não lembro, e ele de noite escutava barulhos de alguém em cima do telhado andando para lá e para cá. Ele um dia acordou e olhou uma senhora toda molhada, mal vestida, olhando para ele, aí depois sumiu, ele era médium, né, e passou várias dificuldades, né, até que ele é espírita. Ele diz que na casa dele, à época, não tinha reunião de desobsessão, mas ele tinha uma amiga que frequentava uma casa que tinha, e aí ele conseguiu ver os antigos moradores, pesquisar quem eram os antigos moradores, deu o nome, tá? E aí na reunião de desobsessão, esse espírito apareceu, um pouco revoltado no início, mas depois de várias sessões foi esclarecido e aí foi levado para tratamento no mundo espiritual, e aí os fenômenos cessaram. Daí a importância
né, do culto do Evangelho no Lar, que recentemente o nosso amigo Hugo fez essa live, né, por causa da ambiência na nossa casa, e sabemos que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como disse Paulo. Então, há espíritos, sim, apegados a uma casa. E, claro, se o espírito produz um fenômeno físico, é porque existe algum médium de efeitos físicos nas proximidades. Não necessariamente na casa, mas nas proximidades. Né? Há um outro capítulo do espírito que atirava pedras, e quem fornecia, né, o ectoplasma era uma pessoa que nem morava ali na proximidade, ali naquela rua, e ela nem sabia que doava esse ectoplasma, né, que alguns têm em abundância, ao excesso, para que possa ocorrer o fenômeno físico. Tanto é que eu tenho um amigo que ele conta uma história de que ele, na faculdade, era uma faculdade católica, e uma colega dele, tinha muitas freiras. Aí uma colega dele da faculdade, freira, falou que queria conversar com ele. Aí ela explicou que estavam ocorrendo esses fenômenos na casa dela, gaveta se abrindo, coisas se mexendo, roupa. E aí esse meu amigo, né, espírita, aí ele perguntou, mas em que momento que esses fenômenos ocorrem? Porque ele queria identificar quem era que estava fornecendo esse fluido. E aí ela falou, sempre quando meu filho está em casa. Ou seja, ele tinha 10 anos na época, então ele era que estava servindo de médio, porque os espíritos atuar nas coisas materiais precisa ter um médio aí de efeito físico. É claro que ele não tinha consciência disso. Então, o que ele orientou? Ele orientou a ela que fizesse o evangelho todo dia. Né? Só que, no caso, por ela ser católica, então ele orientou que ela fizesse estudo da Bíblia, do Novo Testamento, com a família. Ela, o filho de 10 anos e o pai. Só que ele antes foi na casa para ver, né? Conversou com o menino, achou o menino muito inteligente, muito sensato, com um pensamento muito além para a idade de 10 anos, e ele deu essa sugestão. Boa noite, Sheila, aí do Rosário. E aí essa moça falou que ia fazer isso, e aí depois ela foi conversar com ele e falou que os fenômenos, depois de uma semana, cessaram. E que o que ela percebeu, que no Evangelho do Lar, o menino dava uma aula de Evangelho, ele conhecia muito o Evangelho, depois virou palestrante, né? Algum cargo lá na Igreja Católica que ele falava, né? Palestrava. Ou seja, qual era o objetivo dessa manifestação? Era assustar, aterrorizar? Não, chamar a atenção para que a família se unisse para ajudar a essa criança que tinha todo um potencial, toda essa qualidade moral para colocar em prática. Olá, Luciane Andrade. Um dia eu cheguei em casa com compras, quando eu abri a porta, vi um senhor em pé olhando pela janela. Achei que havia entrado no apartamento errado, fechei a porta, verifiquei, abri de novo e ele havia sumido. Perguntei para o vizinho dela, me mostrou uma foto do morador antigo. Ela é ele mesmo. Né? Não sei como é que você encarou, eu não sei como é que eu encararia. Né? Mas muitas vezes moradores às vezes não querem fazer mal nenhum, né? Às vezes estão por ali, às vezes desorientados. É importante ajudar a conversar mentalmente, e é por isso que a ambiência da casa ajuda muito, que a gente tem um anjo da guarda, tem os amigos espirituais, né? É claro que eu não vejo, porque eu não tenho essa mediunidade, mas quem tem consegue ter essa possibilidade. É claro que se o espírito quiser, ele pode se tornar visível, né? Aí seria uma outra live, uma outra palestra, que são das mediunidade da visão, né? E no caso dessas situações que a gente enfrenta, a melhor forma é essa. Então ele orientou que ela fizesse o evangelho, né? Porque ela não poderia falar isso com o padre, porque o padre ia achar que ela estava louca, né? Estava sendo, como, sei lá, com demônio, alguma coisa já que eles não acreditam na mediunidade, nesse intercâmbio, né? E quando existe, aí é sempre o diabo, o demônio, no sentido deturpado da palavra demônio, que quer dizer anjo. Tá legal? Então vamos avançar mais uma vez aqui.
Já que o apego dos espíritos por um lugar é sinal de inferioridade, não constituirá uma prova também de que sejam espíritos maus? Aí a gente tem que tomar cuidado. Ser inferior não quer dizer que são maus, né? Nós somos inferiores, relativamente falando, mas significa que nós somos maus? Aí os espíritos respondem, certamente que não. O espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não se observa a mesma coisa entre os homens? É o que eu falei, às vezes um familiar quer ver como é que está a sua família, quer ter uma permissão para ir lá ver, acompanhar. Isso não quer dizer que ele seja mau, pode ser inferior, mas não necessariamente que ele seja mau. E aí vem aquela pergunta, será que os espíritos gostam de ruínas, daqueles lugares desertos, para eles possam assombrar? É essa pergunta que os espíritos fazem mais à frente. Olha só. A crença de que os espíritos têm preferências pelas ruínas apresenta algum fundamento? Porque há muitas superstições em relação a isso, né? Se criou muitas superstições, né? E aí os espíritos dizem, nenhuma. Os espíritos vão a tais lugares como qualquer outro. A imaginação dos homens, porém despertada pelo aspecto lúgubre de certos locais, atribui a presença dos espíritos, porque quase sempre não passa de um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, e por alma do outro mundo o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens e por isso preferem os lugares habitados aos desabitados. Então, quantas vezes, às vezes, na sombra de uma árvore, a gente acha que é um vulto, né? Quando é um cachorro, às vezes a gente acha que é um ruído. E olha, para quem acha que eles gostam de lugar deserto, os espíritos falaram, não, nós gostamos de lugar que tem muita gente, então ó, não tem para onde fugir, não. Né? Porque a gente acaba criando mitos, né? Histórias de terror, né? Na minha época, né? Olha, da antiga, hein? Na realidade, já é bem antigo do que eu, que é a época da mulher de branco, né? Tinha lá no banheiro, tinha mulher de branco e tal, as meninas não queriam entrar no banheiro, era aquele medo, aquele terror da mulher de branco, né? A galera da antiga sabe do que eu estou falando, né? Deixa eu ver o que a Sheila colocou. Quando o meu apartamento entrou em obra, eu fiquei no apartamento ao lado do meu, ninguém parava nele. Fiquei 3 meses e fiz sempre com tudo lá. Agora está alugado e a moça está há muito tempo, graças a Deus. É isso, a importância do culto do lar, né? De uma conversa mental, então... levar o nome para a casa espírita, enfim, a gente tem todos os instrumentos para que a gente possa passar por isso. Como eu disse, muitos podem estar ali mal, querendo fazer maldade, ou por apego ao local, e aí por essa obsessão de não querer deixar ninguém morar lá, porque a casa é dele ou dela, ou às vezes perseguição em relação a determinada pessoa, né? Mas a importância que a gente vê do culto do evangelho no lar. Quanto mais vezes fizermos durante a semana, melhor. Aí na questão 5, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Por que guardam um fundo de verdade? Porque existe, sim, espíritos que se manifestam de forma ostensiva através de manifestação física e manifestação espontânea. Então, isso é verdade. Agora, de onde surgiu, né? É por isso que Kardec, essas crenças, o fundo é verdadeiro, o problema é o local. Local que muita gente tem medo são os cemitérios. Vamos falar sobre isso, sobre os cemitérios. Tem aqui, Kardec fez essa pergunta. Então, o que os espíritos respondem? O fundo da verdade está na manifestação dos espíritos. Então, isso é que é a verdade, no qual o homem acreditou instintivamente desde todos os tempos. Mas, conforme já dissemos, o aspecto lúgubre de certos locais fere a sua imaginação, levando naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é alimentada pelas narrativas poéticas e pelos contos fantásticos com que acalentam a infância, né? É sempre terrível, né? Cuidado com o bicho-papão, o lobisomem, não vá lá para fora, o quanto que isso é nocivo para a criança, que fica uma criança medrosa acreditando nisso, né, fantasiosa. Então a gente tem que ter muito cuidado com
esse tipo, né? Cuidado com o bicho-papão, com o lobisomem, que a gente mais atemoriza a criança do que a orienta que não deve sair a determinadas horas do dia. Continuando aqui, para controlar o nosso horário. A questão da meia-noite. Kardec quer saber, os espíritos preferem se encontrar à meia-noite? Né? Que muitos filmes de terror, quando bate meia-noite, aí começa o caos, vira o lobisomem, surge um montão de assombração. E aí Kardec pergunta, os espíritos têm predileção por determinados dias e horas, tipo sexta-feira 13 à meia-noite, horário ideal? Tem essa coisa? Os espíritos respondem, não. Os dias e as horas são medidas de tempo para o uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos não necessitam e não fazem nenhum caso. Então, para eles não tem esse negócio de horário, não. É claro que se eu sou espírito brincalhão, né, malicioso, zombeteiro, que estou a fim de te perturbar, e eu sei que você tem medo quando dá meia-noite, eu vou aparecer para você meia-noite, ou eu vou criar a manifestação física meia-noite. Mas não é porque eu gosto de aparecer meia-noite, é porque eu sei que você tem isso na sua cabeça, de que meia-noite aparecem os espíritos. Então, eu utilizo disso, da sua crença, da sua superstição, a meu favor, para lhe atormentar de alguma forma. E aí, na questão 7, de onde se originou a ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Então, os espíritos gostam de aparecer mais à noite, tudo superstição. Fora que o espiritismo mal intencionado pode usar dessas crenças. Com certeza, né? Se utilizar de crenças e se deturpar completamente dessas crenças que vão sendo criadas, e o espiritismo veio justamente para derrubar tudo isso. Então, os espíritos preferem aparecer durante a noite, dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Ficai certo de que a influência da meia-noite jamais existiu a não ser nos contos. Então, ser nos contos. É claro que eu sei que se você fica com medo à noite, né, o espírito vai aparecer à noite para te atormentar, mas não é porque isso faça a diferença, ele pode aparecer em qualquer horário. Sendo assim, por que então alguns espíritos anunciam sua vinda para certos dias, como a sexta-feira, por exemplo? Eu vou aparecer na sexta-feira, à meia-noite, no local tal. Por que eles fazem isso? São espíritos que se aproveitam da credulidade dos homens para se divertir. É pela mesma razão que se dizem o diabo ou dão a si mesmo nomes infernais. Mostrar-lhes que não sou tolos e não me voltaram mais. E tem uns que aparecem ainda dizendo, eu sou Lúcifer, como se Lúcifer fosse o nome diabólico. Não é. Sou o demônio, eu sou Satanás. Para quê? Se aproveitar da sua credulidade para te assustar. Então, você acha que iam assustar o Chico? Né? Falassem isso para o Chico, eles não apareciam. O Chico sabia que não era o Chico, Divaldo com Kardec. Né? Agora, se eles sabem que você tem medo disso, eles se aproveitam disso. Agora vamos aos cemitérios, né? Que é aqui o comentário que a Dilene colocou. O local que muita gente tem medo são os cemitérios. Os espíritos preferem frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo não era mais que uma vestimenta, do mesmo modo que o prisioneiro não sente a menor atração pelas correntes que o prende. Os espíritos também não ligam nenhuma importância aos envoltórios que os fazia sofrer. É claro que há espíritos apegados ainda à matéria, ainda achando que estão ligados ao corpo, ficam próximos do corpo, mas são espíritos muito inferiores, os espíritos eles aparecem em qualquer lugar, mas tem toda uma crença de que é o cemitério, que você não pode passar meia-noite na frente de um cemitério. Então, tudo são as superstições que vão sendo criadas, e o espiritismo veio, através da razão, derrubar muitas dessas mistificações. Então, vamos agora para a questão 8. 8 já lemos. 9. À vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa
À vista, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. E aí os espíritos confirmam. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais e também por certos locais, onde pareça estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que o faziam buscar esses lugares. Então, desapareceu o motivo, eles são esclarecidos, aí eles saem desses lugares. Então, vamos aí à questão 10. E aí, Kardec pergunta se são sempre os antigos moradores que assustam esse lugar, que ficam nesses lugares mal assombrados. Kardec, os espíritos dizem sempre não, algumas vezes sim. Se o antigo morador de um desses lugares for espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena nem com seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares quase sempre o fazem por mero capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhe inspire certas pessoas. Então, só um espírito muito apegado às coisas materiais, fica lá. Mesmo assim, a gente pode estar falando, pô, cadê Deus nisso aí? Deixa. Tudo tem um propósito. Às vezes você é médium, não percebe, através desses fenômenos, você é levado à casa espírita. No caso do garoto, né, que tinha uma mediunidade aí ostensiva, ou outros motivos. Ou seja, os espíritos podem fazer com que esses espíritos sejam retirados? Podem, muitas vezes o fazem, sem que nós nem percebamos. Mas porque muitas vezes eles permitem, tudo tem uma razão de ser, de você estar naquela casa e aquela casa passar por isso. Boa noite, Wanda. Minha cunhada faleceu há 1 ano atrás. Como ela morreu dormindo, às vezes minha mãe, que mora na casa ao lado, ouve alguém mexendo no porão da casa da falecida. Será que é o espírito dela, já que ela é muito apegada às coisas? Poder afirmar a gente não pode, né? Poder pode, por isso que seria importante, né, que a sua mãe orasse por ela, né, para que amparasse, pedisse aos amigos espirituais que possam ampará-la, que possam esclarecê-la, para que ela possa ser levada a um lugar para um tratamento, né, que possa se desapegar dessas coisas, se realmente for ela, se não for também aqueles fenômenos de ordem material que podem acontecer também. Mas a prece é um grande instrumento para isso, ferramenta, o Evangelho no lar, né? Vários relatos, a própria Shirley do Rosário colocou aqui o relato de que quando se começa a fazer o Evangelho no lar, a prece, claro, a sua conduta, né? Também não adianta você fazer o Evangelho e depois do Evangelho você cair nas viciações. Isso ajuda na sua ambiência, na proteção da sua casa. Então, vamos lá na questão 10A. Já estou terminando. Já estou terminando. Eles podem estabelecer-se no lugar desses com vistas a protegerem uma pessoa, a própria família? Pode, né? Certamente, se eles forem bons. Porém, nesse caso, nunca manifestam a presença por meio desagradáveis. Se é um espírito bom que está ali para te proteger, te amparar, te proteger não quer dizer que não vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas eles não se manifestam de uma forma que vai te atormentar, que vai te assustar, né? De uma forma suave, como eu falei desse caso, por nada, Maria. Esse caso aí do livro Os Mensageiros, que é a casa lá da Dona Isabel. Os Mensageiros também é do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Tá legal? Vamos lá, então, a questão 13. Haverá meios de o expulsar? Essa é a pergunta que todos nós temos feito aqui durante nosso bate-papo. Só que os espíritos nos chamam a atenção, porque meio tem, mas a gente sempre faz o oposto, ou seja, a gente sempre tem atos, atitudes, pensamentos que os atraem. Olha só. Sim, mas quase sempre o que se faz para afastá-los atrai ainda mais. O melhor meio de expulsar os espíritos maus consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons praticando todo o bem que puderdes, e os maus fugirão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons e só tereis espíritos bons. A gente quer expulsar o espírito dizendo assim, vai embora, em nome de Satanás, eu sou espírita, está pensando que está se metendo com quem? Vai embora.
Eu vou botar o seu nome na desobsessão. O espírito está ali do outro lado rindo para você. Porque ao invés de você afastá-lo, você está entrando ainda mais em sintonia com ele por causa do seu sentimento de orgulho, de ódio. Então você vai cada vez mais se sintonizando com ele. É isso que ele quer, se ele está ali para te prejudicar. E é isso que os espíritos estão falando. Sejamos bons, pratiquemos o bem, né? Porque aí, se a gente faz bem, o bem expulsa o mal. Então, a partir do momento que a gente melhora a nossa conduta, ora por esse irmão, né, muda a nossa faixa vibratória, aí, naturalmente, as coisas vão se organizando. Vai depender de cada caso, né, da autorização dos espíritos. Né, como a gente falou, tudo tem uma razão de ser, né, mas a gente não pode deixar que a nossa vibração caia, nossas atitudes, porque aí só vai atrair mais a ele e talvez até a outros, né, de forma mais ostensiva. E aí a 13A é a penúltima questão que eu vou ler. Entretanto, há muitas pessoas bondosas que vivem às voltas com as estripulias dos espíritos maus. Por quê? Pessoas, Kardec está dizendo, bondosas que são atormentadas pelos espíritos. Por que elas passam por isso? E aí os espíritos respondem: se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como prova. Então é uma prova para elas, para realmente ela é boa, né? Boa noite, Silvia. Isso é para exercitar a paciência delas. A gente reencarna e antes a gente faz no planejamento que a gente quer treinar a paciência. Então, aqui, a gente vai ter uma vida tranquila? Não, vão acontecer circunstâncias que nos coloquem à prova a paciência. E estimulá-las a se tornarem ainda melhores, né? Porque é uma oportunidade que você tem de exercer a caridade pelo aquele irmão, pelaquela irmã que está ali atormentado ali, ainda que eles tenham ali querendo fazer o mal, um espírito que precisa de ajuda, de amparo, que está ali completamente desorientado. Mas aí os espíritos fazem uma ressalva, esse negócio de ser pessoas boas, olha só. Não acrediteis, porém, que as que falam das virtudes sejam as que mais as possuem, né? Aquele pessoal, não, eu sou muito bom, nossa, eu sou de uma humildade. A gente já sabe, né, nas nossas relações, quando a pessoa começa a contar muita vantagem, assim, a gente já fica com o pé atrás, né? Aquele que é possuidor de qualidades reais quase sempre o ignora ou nunca fala a respeito, né? Quem é bom mesmo? Vê se o Chico ficava falando das virtudes dele para os outros, né? Kardec ficava falando das virtudes deles para os outros. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Enfim, então os espíritos chamam atenção para isso. Tem o caso aqui do Livro dos Médios, que é das fofoqueiras, que elas eram umas irmãs que tinham a casa toda revirada, a gaveta era aberta, as roupas voavam para cima e para baixo, né? E não se sabia o que era, né? Até que depois de muito tempo elas foram numa casa espírita, tal, aí os espíritos falaram, foi evocado o espírito que estava ali perturbando, e era o espírito que estava causando aquele tormento, fazia isso porque quando ele era vivo, elas tripudiavam em cima dele. E aí, como vingança, aí ele também aterrorizava a vida delas. Fazia vários fenômenos físicos, tá? Aí ele foi esclarecido, né, para deixar isso para lá, seguir o seu caminho e tal. E aí deu uma amenizada nos efeitos. Só que depois os efeitos voltaram novamente. Por quê? Porque essas senhoras eram maledicentes, ficavam fazendo fofoca da vida dos outros e dele. E aí ele estava se melhorando, mas aí teve recaída por causa delas. E aí os espíritos falaram que elas tinham que ter a caridade da língua, né, e que Kardec tinha que falar isso para elas. Né? E o espírito deu tudo o que tinha que dizer. Eu não vou ler aqui que o texto é grande. Só que aí Kardec falou, caramba, isso aí... Ele não falou desse jeito, tá, gente? Eu estou aqui vulgarizando. Pô, mas esse jeito é muito pesado para falar com elas. Aí falou para o espírito superior, não tem uma outra forma de dizer isso, não? Olha o que o espírito disse. O espírito superior, o mentor da reunião que Kardec estava participando. Devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas em questão têm o hábito de supor que não fazem mal nenhum com a língua, quando, na verdade, o fazem bastante.
É por isso que precisamos ferir-lhe o espírito de modo que lhe sirva de advertência séria. Então, às vezes a gente acha que não está fazendo mal algum, mas aí a caridade da língua, que está falando aqui. A maledicência dela, se vocês puderem ler a história, tripudiou dele quando encarnado e depois desencarnado continuava tripudiando. E aí ele, sem o corpo físico, aí foi a forra, né? E sabendo o que elas falavam, né? Então ele estava sendo esclarecido. Só que elas não fizeram a parte dela. Acontece muito isso na obsessão. Às vezes, o espírito que está obsediando uma pessoa, e aí quem trabalha em reunião mediúnica tem muito mais experiência e currículo para falar disso, mas o que eu leio nas histórias, né, nas obras e conversando com companheiros médios, de que muitos companheiros passam por um processo obsessivo, o espírito é esclarecido, aquele obsessor é retirado, só que logo depois aquela pessoa volta novamente a ter obsessão, e aí é um outro espírito. Por quê? Porque ela não mudou. Então ela atraiu um outro obsessor, um outro espírito que tem afinidade com aquela viciação que ela vem a ter. Então isso não é raro de acontecer, de o espírito, de o desencarnado ser esclarecido, mas o encarnado não. Ter todo o cuidado com o que se fala, com certeza, porque principalmente aquelas pessoas que já morreram, elas podem estar ali do teu lado te ouvindo. Né? Então a gente eles falam mais à frente, atrás nessa história, a caridade da língua, que é a questão da maledicência. Né? O que nós falamos, né? O que nós sentimos. Né? Até o nosso pensamento, tem o pecado por pensamento no Evangelho, que dirá quando a gente exterioriza esse pensamento. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler aqui a última pergunta, tá? Não é a última. Vou ler só um trecho dela, tá? Que a resposta é grande, por causa do nosso horário. Que pensar da eficácia do exorcismo para expulsar os espíritos maus dos lugares mal assombrados, que é o que a igreja faz, né? Fazia muito antigamente, ainda faz, que são os exorcismos, né? Tem padres, inclusive, que são especialistas para esse tipo de trabalho. E aí os espíritos respondem: já viste alguma vez esse meio dar resultado? Não tens visto, ao contrário, as estripulias aumentarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo? É que os espíritos se divertem ao serem tomados pelo diabo. Então o espírito vê que aquilo não tem efeito nenhum, e aí ele se diverte achando que é o diabo, e aí que ele intensifica aí, esse trabalho nos exorcismos. Né? Tem aquele filme Minha Vida, Noutra Vida, que o padre ficava jogando água benzida em cima do rapaz, ele ficava se desviando da água. Como os espíritos, cara, porque o exorcismo por si só não tem eficácia nenhuma, é apenas um ritual. Mas um padre praticando exorcismo, ele pode ajudar a expulsar aquele espírito ali, obsessor, aquele espírito infeliz? Pode, mas não pelo ritual, e sim pelas qualidades morais que emanam daquele padre. Ele poderia esclarecer aquele espírito sem precisar de nenhum ritual de exorcismo, mas pelas virtudes morais que ele emana. Aí sim. Então é a virtude moral que faz com que aquele espírito seja retirado, vamos dizer assim, daquele processo obsessivo. A gente vê Jesus, né, que conversava com os espíritos, né, mas naquela época ele precisava ainda daquele mostrar que a autoridade moral, mas através da fala, pedindo que o espírito saísse, ordenando, né, mas a qualidade moral dele, por si só, já fazia com que o espírito saísse. Tanto que os apóstolos, nessa determinada situação, eles não conseguiram. E aí é o que Jesus fala, preciso muito jejum e oração. Jejum dos sentimentos, né? E oração, né? Dos sentimentos, não é o jejum físico, né? Dos maus pensamentos. Que aí sim, as nossas qualidades morais, a gente consegue afastar esses maus espíritos, reconhecendo também os nossos defeitos, né? Que é um irmão como nós ainda na sua caminhada. Ok, meus amigos, então eu vou dar por encerrado aqui esse nosso bate-papo aqui sobre os lugares assombrados. É claro que é um tema intrigante, né, o do Livro dos Médiuns. Tem vários outros temas aí que a gente pode ver mais à frente, das manifestações visuais, manifestações físicas,
Laboratório do Mundo Invisível, que é um capítulo rico de ensinamentos, né, que os espíritos podem produzir objetos iguais aos objetos materiais. É um capítulo bem interessante, aí a gente fica para outras oportunidades, ok? Então, vou fazer aqui a nossa prece de encerramento, tá legal? Lembrando que a gente está aí com a nossa logo amarela, e é claro, a gente vai ter uma palestra sobre suicídio, né? Eu estou organizando, aí vai ser no dia 25, tá? No última sexta-feira de setembro, porque eu ainda não vi com quem vai ser, ainda estou entrando em contato, mas nem que por último seja eu, mas a gente vai ter, para a próxima sexta-feira já tem, no dia 18 vai ser um convidado, tá? Surpresa, ele ainda não deu palestra aqui para a gente nas lives, então vai ser um convidado novo. E para o dia 25 eu estou entrando em contato com outras pessoas, mas em último caso sou eu, o certo que é no dia 25, a gente, claro, vai ter que tocar nesse assunto, mas quem quiser já ver alguma coisa, na quinta-feira, estivemos na Rádio de Janeiro, no Debate na Rio, fizemos um programa voltado para a prevenção do suicídio. Foi um programa de 2 horas, né? Eu entrei no segundo horário, tá? No primeiro horário foi a Nádia com o João Nogueira, o André Monteiro, que é o apresentador, e no segundo horário foi eu, Moisés Santos, com o André Monteiro. Então, se quiserem, tá lá no canal do YouTube da Rádio de Janeiro ou no Facebook da rádio, tá? Mas nós vamos ter aqui também, aí, quando for o caso, a gente vai divulgar aqui. Tá legal? Ok, obrigado aí pelo carinho de sempre, Dilene, Valentim, Luciene, que bom poder contar com a sua presença. Parabéns atrasado aí pelo Dia do Biólogo, que foi ontem. Obrigado, Tânia. Grande Haroldo, obrigado. Então vamos fazer a nossa prece. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo aqui acerca dessa comunicabilidade com os espíritos, e percebemos, constatamos, estudando a obra do Livro dos Médiuns, a importância da nossa conduta, do Evangelho no lar, da oração, para que possamos saber lidar com essas situações, sabendo que esses irmãos que estão aqui, pouco esclarecidos, ou que, às vezes, desvirtuado nos seus objetivos, precisam mais de ajuda, de prece, de orientação, que retribuir o mal com o mal não nos vai levar ao caminho, à trajetória que nós devemos traçar. Temos permissão, então, para darmos por encerrado mais essa palestra. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Ok, meus amigos, muito obrigado, forte abraço, até a próxima. Tchau.